Olá, meus queridos irmãos e amigos, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal, para juntos agora prepararmos o nosso estudo bíblico de congregação da semana 5 a 11 de agosto. Espero que possa ajudar em sua preparação. Então vamos para o nosso vídeo. Então sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal. É um prazer imenso ter vocês aqui para semanalmente prepararmos as nossas reuniões. Nesse vídeo, como dito, estaremos preparando o estudo da semana 5 a 11 de agosto, dando ainda continuidade ao capítulo 13 com o tema Depois de muita discórdia. Mas hoje nós iremos iniciar no parágrafo 17 e iremos considerar até o parágrafo 24. Então, vamos iniciar fazendo a leitura do parágrafo 17. A sabedoria está com os que buscam conselho, diz Provérbios 13:10. Em harmonia com esse princípio sensato, os apóstolos e os anciãos se reuniram para considerar essa questão da circuncisão. Os apóstolos e os anciãos representavam a inteira congregação cristã, assim como o corpo governante faz em nossos dias. Porque os anciãos estavam servindo junto com os apóstolos. Lembre-se de que o apóstolo Tiago havia sido executado e que, pelo menos por um tempo, o apóstolo Pedro ficou preso. E se algo parecido acontecesse com outros apóstolos? A presença de outros homens ungidos qualificados garantiria que a congregação continuasse a ter supervisão adequada. Então a pergunta: quem fazia parte do corpo governante em Jerusalém e qual pode ter sido o motivo de os anciãos terem sido incluídos? Então, quem fazia parte do corpo governante em Jerusalém eram os apóstolos e os anciãos. E, pelo fato dos apóstolos estarem sendo perseguidos, a presença de outros homens ungidos, qualificados, garantiria que a congregação continuasse a ter a supervisão adequada. Leitura do 18 e 19. Lucas continuou. Depois de longa e intensa discussão, Pedro se levantou e disse: Homens, irmãos, vocês bem sabem que, desde os primeiros dias, Deus me escolheu dentre vocês para que as pessoas das nações ouvissem da minha boca a palavra das boas novas e crescem. E Deus, que conhece os corações, mostrou que os aprovava, dando-lhes o Espírito Santo, assim como também tinha dado a nós. E ele não fez nenhuma distinção entre nós e eles, mas purificou o coração deles pela fé. De acordo com uma obra de referência, a palavra grega traduzida intensa discussão no versículo 7 também denota busca, questionamento. Pelo visto, os irmãos foram sinceros, expressando abertamente suas diferenças de opinião. As palavras poderosas de Pedro lembraram a todos que ele mesmo esteve presente quando os primeiros gentios incircuncisos, Cornélio e sua família, foram ungidos pelo Espírito Santo em 36 era comum. Sendo assim, se Jeová havia deixado de fazer distinção entre judeu e não judeu, quem seria os humanos para fazer o contrário? Além disso, é a fé em Cristo, não a obediência à lei mosaica, que purifica o coração dos que creem. Pergunta: que palavras poderosas Pedro disse e a que conclusão seus ouvintes devem ter chegado? Pedro disse: Homens, irmãos, vocês bem sabem que desde os primeiros dias Deus me escolheu dentre vocês para que as pessoas das nações ouvissem da minha boca a palavra das boas novas e crescem. E Deus, que conhece os corações, mostrou que os aprovava, dando-lhes o Espírito Santo, assim como também tinha dado a nós. E ele não fez nenhuma distinção entre nós e eles, mas purificou o coração deles pela fé. E a resposta à segunda parte da pergunta é: a conclusão de que Jeová havia deixado de fazer distinção entre judeu e não judeu. Então, quem seriam os humanos para fazer o contrário? E que a fé em Cristo é que purifica o coração e não mais a lei mosaica.
Leitura do 20. À base do incontestável testemunho da Palavra de Deus e do Espírito Santo, Pedro concluiu: Portanto, por que vocês agora põem Deus à prova, colocando no pescoço dos discípulos um jugo que nem os nossos antepassados, nem nós fomos capazes de levar? Ao contrário, temos fé em que somos salvos pela bondade imerecida do Senhor Jesus, do mesmo modo que eles. Os que promoviam a circuncisão estavam, na verdade, pondo Deus à prova, ou testando sua paciência, conforme diz outra tradução. Eles estavam tentando impor aos gentios um código de leis que os próprios judeus não conseguiam cumprir plenamente e que, portanto, os condenava à morte. Em vez de promoverem a circuncisão, os judeus que estavam ouvindo a Pedro deveriam se sentir gratos a Deus pela bondade merecida dele, expressa por meio de Jesus. Pergunta: como os que promoviam a circuncisão estavam pondo Deus à prova? Porque eles estavam colocando um jugo muito pesado, difícil de levar, e estavam tentando impor aos gentios um código de leis que os próprios judeus não conseguiam cumprir plenamente. Leitura do 21. Pelo visto, as palavras de Pedro tiveram um forte impacto nas pessoas, pois o grupo inteiro ficou calado. A seguir, Barnabé e Paulo relataram os muitos sinais e milagres que Deus tinha feito por meio deles entre as nações. Finalmente, os apóstolos e os anciãos tinham condições de avaliar todas as evidências e tomar uma decisão que refletisse, de modo claro, a vontade de Deus na questão da circuncisão. Pergunta: qual foi a participação de Barnabé e Paulo naquela reunião? Então eles tiveram um forte impacto nas pessoas, pois o grupo que ouviam ficou calado. E eles prosseguiram relatando os muitos sinais e milagres que Jesus tinha feito por meio deles entre as nações. Leitura do 22 ao 24. Da mesma forma, hoje, quando os membros do corpo governante se reúnem, eles buscam orientação na palavra de Deus e oram sinceramente pedindo Espírito Santo. Para esse fim, cada membro do corpo governante recebe com antecedência uma pauta dos assuntos que serão considerados na reunião para poder meditar com oração sobre eles. Nessas reuniões, esses irmãos ungidos se expressam livremente de modo respeitoso. A Bíblia é usada com frequência nessas ocasiões. Os anciãos congregacionais devem seguir esse exemplo e, se depois de uma reunião de anciãos um assunto sério continuar sem solução, o corpo de anciãos pode consultar a sede local ou seus representantes designados, como os superintendentes de circuito. A sede local, por sua vez, pode escrever ao corpo governante se necessário. De fato, Jeová abençoa aqueles que respeitam os procedimentos teocráticos e que demonstram humildade, lealdade e paciência. Como veremos no próximo capítulo, entre as recompensas que Deus dá por fazermos isso estão paz verdadeira, prosperidade espiritual e união cristã. Pergunta, parte A. Como o corpo governante hoje segue o exemplo do corpo governante do primeiro século? Então, quando os membros do corpo governante se reúnem, eles buscam orientação da palavra de Deus e oram sinceramente pedindo Espírito Santo. Eles recebem uma pauta com os assuntos e oram à base deles. E quando reunidos, se expressam livremente, sempre usando a palavra de Deus. Parte B. Como todos, os anciãos podem demonstrar respeito pela autoridade teocrática. Então, quando o assunto não é resolvido durante uma reunião de ancião, eles podem procurar a ajuda do superintendente de circuito. E se esse também não conseguir resolver, vai entrar em contato com Betel. Então, agindo dessa forma, estarão respeitando o arranjo teocrático. Então, meus queridos irmãos e amigos, aqui a gente finaliza a nossa consideração. Espero que possa ter sido de ajuda para vocês. Muito obrigado a todos pela presença. Fiquem todos na paz de Deus e até a um próximo vídeo, se Deus quiser.